Deixa eu começar já te provocando. A cultura realmente transforma destinos ou isso ainda é só uma frase bonita que a gente gosta de repetir? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque quando falamos de juventude, oportunidade e futuro, a cultura pode ser um caminho. Por isso, eu recebo hoje o secretário adjunto da Juventude da cidade de Praia Grande, Tadeu Costa. Tadeu, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Prazer é todo meu, Amanda. Mais uma vez, estar participando de um bate-papo com você. Antes no rádio, É né? verdade. Foram alguns bate-papos muito interessantes e bacanas. E agora aqui no seu podcast. Vida longa, sucesso, né? Eu acompanho aí, vejo que o alcance tem sido bastante grande. Parabéns mesmo. Muito obrigada, viu? É um prazer muito grande receber você aqui. E você que nos acompanha, já quero pedir para que você curta, compartilhe e ative o sininho para receber notificações quando entrar não somente esse episódio, mas todos os outros aí para que você possa acompanhar. Bom, o nosso tema de hoje nós vamos falar, né, sobre a questão da cultura, o impacto que ela tem na juventude. O Tadeu também é presidente do CMDCA, né, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente aqui da cidade de Praia Grande, né, Tadeu? Então, além disso, é jornalista e também tem um podcast que eu acompanho, muito Obrigado. legal. Tadeu, depois no final eu peço que você passe as redes sociais, tá? Para que o pessoal possa acompanhar seu trabalho. Eu já quero iniciar, antes de nós falarmos qualquer coisa sobre este assunto. Eu quero que você diga quem é o Tadeu. Você já me apresentou um pouco, né? Bom, sou o Tadeu, trabalho na Subsecretaria de Assuntos da Juventude, ocupando o cargo de secretário adjunto. Estou lá junto com o subsecretário Augusto Schell desde 2013, quando o prefeito Alberto Mourão criou a Subsecretaria de Assuntos da Juventude. Estou pela segunda vez como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fui conselheiro tutelar de 2010 a 2012, que eram 3 anos o mandato naquela época, não eram 4 anos como é agora. Né? Foi um momento importante também na minha vida, o Conselho Tutelar. Acho que tem muitas. O ano que vem a gente tem eleição para o Conselho Tutelar. Algumas pessoas aspiram ocupar esse espaço de proteção dos direitos da criança e do adolescente. E quem tem essa vontade, eu aconselho ir tentar a oportunidade de estar conselheiro tutelar, porque dá uma vasta abertura do seu campo de visão nas políticas de criança e do adolescente. Jornalista, como você já falou, também terminei a faculdade de pedagogia pela Univesp já há alguns anos e pós-graduado em gestão pública pela Unifesp. Olha só, maravilha. E assim, eu sei que você já começou respondendo algo importante, mas eu quero dar uma aprofundada. Em toda a sua trajetória, né? Quando você olha para a sua trajetória, você pode dizer que você já viu a cultura transformar a vida de um jovem? Há em vários momentos, né? Tanto cultura e esporte, mas como a gente está focando na cultura, vamos falar da cultura. É muita na área da música, por exemplo, né? A música transformou a vida de muitos jovens aí que estavam desacreditados, que se desacreditavam em si próprio. No teatro, a gente está aqui no espaço que é o Palácio das Artes, e ele oportuniza aos jovens oportunidades de expressarem seus sentimentos, expressarem seus momentos vividos, expressarem suas trajetórias de vida, mostrarem o que almejam para o futuro através do teatro, né? Através de ser um ator ali, uma atriz, e é um campo grande de trabalho também. Você tem a questão das artes plásticas, onde tem vários talentos hoje na cidade. Tem um menino que estuda no Abraão, inclusive, Felisberto, só não lembro o primeiro nome dele. Teve até com o Neymar lá entregando uma pintura que ele fez no Neymar. Enfim, é um campo muito vasto. Agora o governo federal, com as políticas que tem criado na área da cultura e nas áreas de financiamento direto para os artistas, Sim. né, tem incentivado ainda mais com que esses jovens possam ser protagonistas de si próprios, dos seus caminhos e das suas vidas. Causando aí uma transformação real, né? Transformação real. E então, assim, ou seja, o que você acabou de dizer é que não é só sobre uma expressão, né? Não é só sobre uma expressão, mas é uma direção real de vida, Hoje né? gera renda, né? É um mercado de trabalho Sim, sim, para aqueles que realmente abraçam, né? Porque assim, todos nós aqui fomos criança, fomos adolescentes, e a gente experimenta várias coisas, né? No esporte, na cultura, no mercado de trabalho, em algumas profissões, e tem aquela que a gente se adapta melhor e fala, é aqui, me encontrei neste espaço e neste lugar. Então,
nessa fase que eles estão experimentando tudo, alguns veem na cultura que aquele é o seu lugar e é aquele o seu momento. E aí, quando ela se aperfeiçoa no que está fazendo na sua área cultural, isso passa a ser uma renda, a ser uma profissão para esse jovem, né? Como eu falei, hoje tem várias linhas de apoio para quem está na área da cultura. Então, quem se identifica, seja em qual área for da cultura, o importante é buscar o conhecimento, né? É se dedicar dia a dia, que, sem dúvida alguma, vai ocupar o seu espaço até profissional hoje como fonte de renda e trabalho. Tá certo. E assim, vamos direto ao ponto, né? Você vê hoje que a cultura, ela pode, tirar o jovem da violência ou da exclusão social? 100%. A gente tem vários jovens em umas regiões mais carentes da cidade, que, às vezes, por um histórico familiar de abandono, de negligência familiar, tinha tudo para trilhar outros caminhos que não fossem os mais saudáveis. E através, como eu já falei no início, ou cantando, ou se expressando, né, num teatro, ou num desenho, ou em outras manifestações culturais, se encontrou. Se encontrou e virou a chave de vida, e hoje são grandes artistas no que fazem, né? A gente tem, por exemplo, no movimento hip hop, que é uma um campo que está muito próximo das comunidades, né? Que é ali o movimento do DJ, do grafite, do breaking, que é a dança, e do MC, que é o cara que faz o rap. E aí, a partir do momento que o hip hop hoje, acaba que o pessoal do hip hop até não concorda muito, mas o trap, ele, né? Alguns saem um pouco do rap, acabam indo pro trap, que tá muito em alta. Sim. E hoje, com as plataformas digitais, como o YouTube e outras, como Spotify, Deezer, tantas outras plataformas digitais, esse jovem consegue colocar suas produções musicais e artísticas dentro dessas plataformas. E aí ele acaba se tornando, né, conhecido não só no seu entorno ali, como fora da cidade, inclusive. Sim, fora que Praia Grande também é um celeiro, né, de cultura aí. A gente vê que não só a cidade oferece oportunidade para que as pessoas, né, e os artistas da cidade possam participar e expressar a sua arte, como nós temos também muitos talentos, né, na cidade aqui. A gente tem, além aqui, por exemplo, desse espaço, quando eu cheguei a fazer a entrevista, vários crianças, adolescentes e jovens participando de diversas oficinas aqui no Palácio das Artes, Sim. né? Você tem nos bairros o PIC, Programa de Integração e Cidadania, que é tocado pela Secretaria de Assistência Social, com outras inúmeras atividades, não só na área cultural, mas em outras áreas, mas principalmente na área cultural, que está lá dentro dos bairros da cidade de Praia Grande, né? E aí você tem aqui dentro dessa Secretaria de Cultura e Turismo, por exemplo, tem a Cesta Musical, né? Que oportuniza trabalho para vários artistas da cidade, Sim. né? De todas as faixas etárias, inclusive para o jovem. Você tem aí durante o verão 8, 9 arenas que os artistas podem estar lá expondo a sua arte através da música, através da dança, né, de tantos outros movimentos culturais que acontecem no verão nas arenas da praia. Lá na Subsecretaria de Juventude, onde eu estou, nós temos a Semana do Hip Hop, onde todos os artistas da cultura hip hop têm ali um momento para mostrar todo o seu talento dentro de todas as vertentes que eu já falei aqui do hip hop, e sempre tem um grande artista de nível nacional que vem participar da atividade e tem essa interação com esses jovens, né? Nós temos lá também a Mostra de Banda das Juventudes, onde jovens aí de 15 a 29 anos no máximo têm a oportunidade de tocar num palco semiprofissional. E hoje muitos que ali tocaram já estão trilhando seus caminhos, fazendo shows em outros locais. Então, assim, a cidade pulsa a área cultural. Verdade. Inclusive, nas arenas da juventude, esse ano nós tivemos a novidade, né, Tadeu? Da questão dos workshops, né? Sim. Nós tivemos aí muitos voltados, né, para essa área cultural e tudo mais, e foi uma novidade. Como é que foi isso? Vocês planejaram essa questão, por quê? Porque vocês perceberam que, por exemplo, teve um aumento de jovens na cidade, como é que é? A cidade hoje é uma cidade
com quase 400 mil habitantes. Sim. Né? Segunda em termos populacionais, só perde para a cidade de Santos, mas eu acredito que num curto espaço de tempo, em termos de população, seremos a maior cidade da região. Uma cidade que recebe muita gente nova, que não conhece a nossa cidade. Com isso vem também muitos jovens, né? Suas famílias vêm com seus filhos, crianças que vão se tornando adolescentes, outros já adolescentes, que aí já vão passando para a faixa da juventude. E quando aqui a Secretaria de Cultura e Turismo nos convidou para estar junto com duas arenas, não só esportivas, mas com outras atividades, a gente propôs essas atividades diferenciadas, como você colocou, tínhamos lá 2 containers, né? O lá na Mirim mais voltado à expressão do hip hop, que é uma questão que a gente trabalha bastante. Aqui na Tupi, os esportes radicais, a gente tinha muitas oficinas na área de comunicação para essa juventude. E a ideia, se estivermos o ano que vem, é ampliar essas oportunidades ainda mais. Foi uma experiência bem bacana, realmente. Perfeito. E assim, a gente sabe aí, você mesmo citou que nós temos várias manifestações culturais, né? Música, teatro, dança, enfim. Quais que você acredita que hoje tem mais impactado a juventude? Cara, é difícil falar assim uma, porque são vários. A cultura é muito ampla, muito vasta, né? Por exemplo, o Secretaria de Cultura faz o Praia Games. Sim. Estive em Brasília recentemente lá no Ministério da Cultura e está no campo do audiovisual a questão dos games, né? E é muito forte a participação da juventude hoje no movimento geek, por exemplo. É difícil falar assim qual é o mais forte e impactante, porque todos têm um peso muito grande, né? Não tem assim um dado, e a gente não tem uma pesquisa efetiva para tentar detectar isso, porque acho que tá. E se fizesse também, acho que ia sair bem pulverizado. Tem a questão também, você falou né, do universo geek, tem a questão dos cosplays, né? Isso, Também então, esse que universo geek. é E que aí você vê, a gente está falando de várias situações. Aí citamos um que é um leque pra gigante, né? é Várias coisas verdade, estão dentro desse universo. verdade, Você já verdade. citou um, por exemplo, que é o cosplay. É. E assim, existe alguma história, algum projeto cultural que você viu aí que tenha marcado a sua vida, de algum jovem que tenha tido a vida transformada por conta da cultura? Cara, fica até injusto eu mencionar algum jovem aqui, ou você é injusto com outros jovens. Eu gostaria até de citar um projeto que eu vejo acontecendo aqui na Secretaria de Cultura e Turismo, que é a encenação da Paixão de Cristo. Né? O quanto esse evento ele evoluiu, acontecia nas praças, veio aqui para dentro do Palácio das Artes, né? Tivemos esse ano novamente. Os ingressos se esgotam rapidamente e você vê o grande número de crianças, adolescentes e jovens que estão ali sendo atores, sendo atrizes na Paixão da Encenação de Cristo. Eu acho que vou citar assim, é um projeto bem impactante, porque é um momento que o Brasil, né, a questão da, apesar de sermos um estado laico e a Semana Santa ali ser voltado mais ao catolicismo, né, mas o nosso país é um país com sua origem no catolicismo, independente das outras religiões, todo mundo tem sempre um apreço, um carinho pela encenação da Paixão de Cristo. Então, acho que é um projeto de grande impacto e relevância, porque você vê esses jovens saindo todos, eles saem impactados pelo grande público que é alcançado aqui de 500 lugares. Né? Tem dia que tem mais de uma sessão, são 2 sessões, 1.000 pessoas num único dia assistindo essa encenação, que tá de parabéns aí o Alan, a Isabel Semegina, por É, tocar esse projeto tão bonito. eu os recebi aqui, né, para falar sobre o projeto e eles falaram que tem muitos que às vezes aguardam um ano inteiro só para participar desse momento, né? Ele é impactante, esse momento é É, impactante realmente. é. E assim, existe ainda essa ideia? Por que que você acha que existe essa ideia de a cultura hoje ser só uma coisa assim de lazer e não, por exemplo, um investimento? É cultural, né? É cultura, É cultural. é meio Porque redundante, né? talvez você é uma geração um pouco para trás da minha, mas meus pais, pelo menos na época, os pais dos meus amigos, assim, quando a gente observava quando algum amigo queria pender para a área cultural, a família sempre falava: ah, essa é coisa de, desculpa a palavra, de vagabundo, né? Isso aí não vai dar nada, pô, cultura, o que Não que é é isso? profissão. Então, assim, nunca foi muito valorizado, Uhum. né? E aí é aquela coisa que vem passando de geração para geração, essa desvalorização.
Óbvio que vem se transformando isso, até para as políticas públicas, que os poderes públicos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, vão implantando, e aí a sociedade passa a ver alguns casos, né, de sucesso aí que vão dando certo, então vai passando a ter um outro campo de visão de que cultura não é só o lazer, de eu ir também ir lá só assistir uma peça teatral, né, e vai muito além disso. Sim, assim, já que falamos, né, de investimento social, a gente fala de políticas públicas, que você já citou. Então eu quero entrar agora nesse ponto. E a pergunta é o seguinte: como é que o poder público pode hoje aproximar o jovem da arte e da cultura? É levando a campo, é levando nos bairros, é levando para dentro das escolas, né, é levando para os eventos onde estão essa juventude, eh, oportunizando, como eu falei lá, quando você cria uma amostra de bandas para a juventude, você tinha um monte de bandas aí de vários estilos musicais que ficavam presas somente às vezes à sua escola ou à garagem da sua casa, aí eles passam a ter visibilidade. Então, o papel do poder público é esse, estar fomentando as várias vertentes da cultura para esse jovem, preferencialmente nos territórios onde eles estão ocupando, né? Porque a gente sabe também da dificuldade, às vezes, de locomoção desse jovem por questões financeiras, né? Muitos deles, às vezes, não trabalham, e acabam seus pais auxiliando na sua sobrevivência, e aí, obviamente, que entre comer e pagar um ônibus para ir em algum evento cultural, vai optar assim em comer. Então, essa responsabilidade tá aí quando a gente falou da cesta musical e também a mostra circula pela cidade, é isso, é estar levando para dentro dos espaços onde essa juventude está as oportunidades. E qual que é o papel do CMDCA na construção dessas oportunidades? Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem inclusive esse ano tem conferência, né? O CONANDA, que é o Conselho Nacional, já chamou a conferência durante todo esse ano de 2026. Todos os CMDCAs do Brasil têm que fazer suas conferências. O que é as conferências? É o momento em que e aí também na área da cultura acontece isso, né? É o momento que que o conselho é formado 50% pelo poder público e 50% pela sociedade civil. E aí é o momento que os conselhos têm de fazer a escuta da sociedade do que ela quer nos seus diversos campos, né? E aí ela vai dizer na área cultural o que ela quer estar fazendo. E aí os conselhos vão estar encaminhando essas demandas que a sociedade produz dentro das conferências para os respectivos setores. Olha, dentro da área da cultura, a sociedade, a criança e o adolescente que participou das conferências e seus pais, seus avós, pleiteiam essas políticas que foram aprovadas pela maioria que estava lá, né? E aí cada setor vai olhar se aquela proposta também é viável ou não, né? De repente fazer os ajustes jurídicos e técnicos para que ela se torne viável e colocar num planejamento para ela ser executada em algum tempo, né? Porque o poder público também, ele não pode chegar a uma demanda hoje, vamos fazer amanhã, porque o orçamento do ano que vem Sim. está sendo discutido esse ano, né? As ações de um governo para os próximos 4 anos são discutidas no primeiro ano de governo e é para os próximos 4. Então, quer dizer, dos 3 do gestor que estiver lá, né, o prefeito, o governador ou o presidente, e ele já deixa o primeiro ano pronto para o seu sucessor. Então, é esse o papel de todos os conselhos, não só o Conselho da Criança e Adolescente, como o Conselho de Cultura, do Turismo, da Educação, da Assistência Social, é fazer essa escuta com a sociedade e depois encaminhar para cada setor o que a sociedade aprovou nos momentos de conferência. E o que você acha que hoje ainda falta para chegar mais cultura aos jovens? Sempre vai estar faltando, né? A área da saúde, por mais que faça, tem suas dificuldades, né? Na área da educação, e aí quando a gente fala educação, a gente está falando em todos As as esferas. esferas, sempre tem que estar melhorando. E não seria diferente na área da cultura, né? Você tem que estar sempre aperfeiçoando e melhorando e entendendo a sociedade, porque neste mundo que nós vivemos tecnológico, aonde rapidamente as coisas vão se avançando, é um desafio estar acompanhando
as novas tecnologias e de que forma elas vão estar impactando na vida desses jovens, inclusive culturalmente. Então, é um grande desafio do poder público hoje é esse. Até porque os gostos culturais, eles vão mudando de tempo em tempo. É cada vez mais estar tentando ter braços, e aí quando a gente fala de ter braços, é investimento, né? E é importante, volto a repetir aqui, os investimentos que o governo federal tem feito quando aplica efetivamente os recursos no território, para que essas políticas públicas elas possam estar acontecendo cada vez mais perto de onde está o jovem, que é dentro do seu território. Esse acho que é o grande desafio dessa ampliação do acesso à cultura dentro dos territórios. E assim, qual é a importância de levar projetos culturais diretamente para as comunidades e para os bairros? Porque muitos não têm acesso, Então você né? leva até. Muitos não entendem a cultura como um mercado de trabalho, ou não entendem a cultura como uma ferramenta de transformação do seu olhar de sociedade, né? Como você colocou lá atrás, às vezes a cultura é muito desvalorizada por uma geração, né? Então, é relevante e importante. Muitas das camadas da sociedade não vão se deslocar da sua casa para assistir uma peça de teatro, ou para assistir um show musical, ou para ver a exposição de artes plásticas ou de arte urbana. Inclusive, nós tivemos aqui também, inclusive esse ano vai ter de novo a exposição de arte urbana, quando é ali na época da Semana do Hip Hop, né? Porque a gente fala de artes plásticas, a pessoa só pensa no quadro da Mona Lisa, das grandes artes. Não, a arte é Existem outras a coisas. arte da rua mesmo. Isso é arte, isso também é exposição artística, né? Então, é fazer com que as pessoas possam experimentar essas vivências nas diversas áreas. E você falou da tecnologia, das redes sociais, né? Então vamos entrar agora um pouquinho, né, nesse futuro, né? Com a internet, com as redes sociais, você acredita que a cultura ela ficou mais acessível ou ela ficou mais superficial? As duas coisas ao mesmo tempo, né? E muito superficial por conta que as pessoas querem as coisas muito curtas, muito rápidas. Tudo na mão, tudo pronto. E aí, se às vezes tem certas coisas que não se faz em 1 minuto, né? E então consegue dar, como eu falei, principalmente dos artistas de música, né? Conseguem ter visibilidade através das redes sociais, né? E aí, nas diversas áreas, vários artistas conseguem dar visão para as pessoas do que ele faz através das suas redes sociais, mas ao mesmo tempo, muita coisa que estão nas redes sociais, estão na internet, também são muito supérfluos, Rasas. né? E Sim. aí às vezes quem está consumindo esse conteúdo, e aí vamos falar um pouco, aí teria que falar um pouco de educação, que a gente precisa fazer no país uma educação de leitura de internet, de como se portar quando você está. Inclusive tem a Lei Felca agora para criar alguns limites para a gente voltar da criança para o adolescente, de ver e entender, de fazer o seu próprio filtro do que, isso não é bom, isso é legal, isso é interessante, isso é supérfluo, que não vai me agregar nada. Perfeito. Se você pudesse hoje criar um grande projeto cultural para a juventude, sem um limite de orçamento, tá? Vamos pensar aqui algo que é desejável, né? Como que seria? Ixi, uma pergunta difícil, hein? Assim, para responder de bate-pronto. Eu sou do princípio que nada se faz sem recursos, né? Então, se fosse presidente do Brasil, já que é para ser grande, se a gente pegar os orçamentos de alguns ministérios, por mais que o governo hoje, como eu falei, tenha aportado e tenha elogiado isso, mas é infinitamente menor do que é em outros ministérios. Eu, talvez, se fosse presidente do Brasil, aportaria muito mais recursos na área cultural, no, como é feito hoje, né, na veia lá do artista, que aí a gente ia ver esses artistas poderem fazer
pelo que já tem recebido hoje, tem feito bastante coisa. Se essa capacidade pudesse ser ampliada e pudesse atender mais pessoas, seria ainda melhor. Então, acho que ainda falta um pouco se dar essa importância quando a gente fala em orçamento público, de se investir mais na cultura. Perfeito. E assim, a gente já vai caminhando pro final, Tadeu. Pô, passa rápido, hein? Passa. Caramba. Passa rápido. É porque a gente, assim, né? A gente tá falando de um assunto que é extenso, mas ao mesmo tempo é gostoso, né? Sim. De falar, então passa voando. A gente tá caminhando pro final, então eu queria pedir que você deixasse uma mensagem para o jovem que hoje nos acompanha, que sonha em mudar de vida através da arte, não só da nossa cidade, mas de toda a região, da Baixada Santista. Vou pedir para você que olhe para essa câmera aqui e deixe essa mensagem para a nossa juventude. Por mais que alguém possa desacreditar no seu talento na área cultural, por mais que às vezes possam debochar do que você está produzindo, por mais que possam dizer que isso não vai te levar a caminho algum, acredite em você, acredite. Se você acredita em você, se você acredita que você está fazendo, claro, busque o seu aperfeiçoamento. Não desista do seu sonho, que você vai chegar lá sem dúvida alguma. De uma forma, como já dizia o Ayrton Senna, de uma forma ou de outra você irá chegar lá. Não tenha dúvida disso. Então não deixe que ninguém jamais te coloque para baixo em cima de algo que você está produzindo na área cultural. E agora, uma pergunta bastante reflexiva, tá? Depois a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido, tá, Tadeu? Aí que mora o perigo. Mas antes, uma pergunta reflexiva aqui. Se a cultura realmente transforma destinos, que destino você acredita que a juventude brasileira pode construir através dela? Que a juventude brasileira pode construir através da cultura. Bom, a gente já vê aí o Wagner Moura, por exemplo, hoje que foi um jovem um dia, né? Ocupando seu espaço dentro do mundo. A cultura tem uma capacidade enorme de transformar a sociedade, né? Quando ela traz vários temas reflexivos para a gente estar consumindo. Então, quanto mais profissionais a gente vai formando dentro da área da cultura, a gente vai fazendo uma sociedade ainda mais sabedora da sua história, do seu passado, do seu presente e pronta para preparar o seu futuro. Seja a sua cultura ser colocada através de letras musicais, de telas de cinema, ou de peças teatrais, ou de desenhos. Suas mais formas de desenhos mais rebuscados e chiques, como os mais simples, no movimento da rua, por exemplo. Perfeito. E a gente começou conhecendo um pouquinho do Tadeu e nós vamos terminar conhecendo um pouquinho mais do Tadeu. Um bate-bola, jogo rápido aqui. Vamos lá. Uma palavra. Amor. Tudo tem que se fazer com amor. Um sonho. Mudar o mundo, né? É meu sonho desde criança. Olha. Sigo persistindo. Não vou mudar, mas a gente tem que manter lá. Um medo. Medo. Não é difícil ter medo mesmo. Medo. Agora você pegou, hein? Que eu falei? Medo de rato. Medo de rato? Pavor a rato, assim. Tá em algum lugar, vai ser um rato, meu Deus. Certo. Barato não, mas o rato é perigoso. Cultura ou educação? Os dois são importantes, né? Cultura. Porque a cultura educa também. Perfeito. Palmeirense, hein? Faltou se perguntar que time eu torço. Não, eu já não perguntei por causa disso. Tô brincando. Palmeirense. Perfeito. Então, aos palmeirenses que nos acompanham, Tadeu Costa aqui hoje. Obrigada, Tadeu. Obrigado, Amanda, pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo seu podcast, parabéns pelo seu trabalho. Sucesso, vida longa. Vanessa, que eu vi ali nos bastidores também. Sucesso. Obrigado, agradeço. Obrigado pela sua audiência. Eu já peço a você que passe as suas redes sociais. Opa, lá no Instagram, tadeucosta.10. E se quiser seguir também lá o Pode Ser TV, pode seguir no Instagram também. Pode ser com C mesmo, né? Com C mesmo. Pode ser TV, perfeito. Gente,
Acompanha porque vale muito a pena. Tadeu faz um trabalho maravilhoso lá no Pode Ser. Assuntos variados. Eu tô sempre acompanhando lá e eu vejo que é algo que realmente transforma. Assim como a cultura. Tadeu já levou muita gente da cultura lá que eu vi, Sim. né? Que eu já acompanhei. Então, acompanhe lá. Repete pra mim, por favor. Pode Ser TV no Instagram e também no YouTube. E Perfeito. é bem melhor estar na condição de estar entrevistando do que ser entrevistado, viu, Amanda? Eu sei disso. Detalhe. Eu sei disso, eu já passei por Fico isso. mais à vontade de ser entrevistando do que sendo É entrevistado. porque é a nossa profissão, né? Então a gente acaba meio que se acostumando, né? Aí quando a gente se vê do outro lado, a gente, opa, peraí. Engraçado que eu acho que você vai concordar comigo, Tadeu. Quando a gente tá entrevistando, a gente não mede tantas palavras. Mas quando a gente vai ser entrevistado. Isso, você perguntou de um medo. Eu travei aqui praticamente. Mas quando você faz a pergunta, passa um monte de coisa, né? Na cabeça. É isso aí. É isso aí. Então, obrigada mais uma Obrigado vez. você, tá? Agradeço de verdade, viu? Um prazer muito grande ter recebido você aqui. A última vez foi na rádio. Verdade. Hoje, tendo essa oportunidade de te receber aqui no Comunica, neste episódio maravilhoso que foi falando sobre a cultura e a juventude de nossa cidade. E você que nos acompanha, já compartilha, já manda esse link dessa entrevista para as pessoas que você conhece. E não esqueça, ativa os sininhos para receber sempre vídeo novo aqui no canal.